Boa noite a todos, pessoal. Aqui é Lucas Mendonça falando, então nessa nossa 25ª aula. Eu fiz algumas aulas no YouTube e eu voltei para o Facebook agora, que eu consegui dar uma configurada legal aqui, acho que fica melhor, mais prático para todo mundo. Depois a gente vai colocar, a gente coloca a aula amanhã no YouTube, além dessa aula ficar aqui, tá bom? Também no Face, nesse meio de comunicação. Quem quiser compartilhar, por favor, ajuda bastante, dá para fazer comentários, dá joinha, certo? Curtir, pode compartilhar na sua timeline também, que te ajuda bastante. O intuito aqui dessas aulas é sempre visar aqui educação financeira, tá certo? E aqui a gente está focando principalmente em pessoas que precisam dessa educação para conseguir fazer uma estabilidade melhor financeira, sair das dívidas, como fazer negociação. Educação financeira ela é bem ampla, tá? Não é apenas investimento. Hoje está bem na moda aí a história de educação financeira, voltada a investimento. Só que a educação financeira está bem acima disso daí, tá? O leque dela é muito amplo, tá certo? E então tem bastante coisa que a gente para falar dela ao longo do tempo aí. Então a gente está nessa 25ª aula, tá certo? Então a gente já está desde uma por semana, e aí já faz 6 meses, né? Mais de 6 meses que a gente está falando disso já e está trabalhando em cima disso. Tá bom? Então, vamos lá. O tema dessa aula aqui é como fazer seus custos fixos ficarem dentro do seu orçamento. Tá certo? Antes disso, deixa eu fazer um recado rápido aqui, que é o seguinte. Esse recado, ele tá relativo a... que eu vou colocar ele aqui em cima, antes da aula, necessariamente. Eu tô... seleção, tá? É uma pré-seleção de 10 pessoas. Então, é uma pré-seleção para orientação financeira online. Quem se interessar, eu acho que é bem legal o programa que eu estou desenvolvendo, entra no primeiro link que tem aqui na descrição do vídeo. Você vai ver mais aí, então o primeiro link. Nesse primeiro link, você... tem um vídeo que eu explico direitinho, são 2 minutos de vídeo, eu explico direitinho como que é. E embaixo do vídeo tem um botãozinho que você vai chegar em algumas questões. São 6 questões simples. As 3 primeiras é para você se identificar e as outras 3 é para você conseguir... Caiu um pouquinho aqui. Caiu aí? Voltou? Voltou. Então, voltando aqui a falar, pessoal, as outras 3 questões que eu estava falando para você responder, para você ver se você está apto para participar dessa minha orientação, tá certo? E ela é basicamente para ver se você está comprometido, se você quer realmente fazer algo por você. Então, como eu vou desprender muito tempo para fazer isso e vou conversar muito com você, vai ser uma orientação muito próxima, tá? E online, e ela vai ser dentro da agenda que você precisar e etc e tal, quantas vezes você precisar. Então, tem que ficar bem claro que você está comprometido em fazer isso para não perder o meu tempo e o seu, tá bom? Então, é bem importante entender isso, tá certo? Que dentro desse programa que eu estou desenvolvendo, lá as questões você tem que fazer essas 6 questões até o fim, sendo que essas 3 primeiras é apenas você se identificar, e as 3 últimas é você realmente querer muito fazer esse programa, tá bom? Então, assim, são 3 questõezinhas, o link tá aí na descrição, e eu vou entrar em contato com você depois de que se você for pré-selecionado, para você ver se você realmente está interessado em fazer e se você quer se comprometer em fazer isso, tá certo? Que isso que é importante, o seu comprometimento em fazer isso, tá? Para não perder o meu tempo e o seu. Então, como eu falei, tá na descrição do vídeo aí, é o primeiro link. Entra lá depois, dá uma olhada como que vai funcionar, tá certo? Tem um videozinho, 2 minutos e 24 segundos, esse vídeo é muito rápido, tá certo? E aí tudo depois é comigo e com você. É individual, não é coletivo, tá certo? Ela é uma orientação financeira online individual. Isso aqui é importante, tá?
Então, é bem legal vocês ficarem bem cientes disso, tá certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui é legal, ó, como fazer seus custos fixos ficarem dentro do seu orçamento. Então, vamos entender algumas coisas aqui. Eu gosto de dividir um orçamento doméstico, no caso meu aqui em casa, e quando eu vou orientar as pessoas, em três, eu faço uma divisão em 3 blocos, tá? Então, 3 blocos, a divisão do orçamento doméstico, tá certo? E é o seguinte, eu chamo de orçamento doméstico aqui, pessoal, mas se você tiver uma micro ou uma pequena empresa, não fica muito diferente disso, tá? Os conceitos são os mesmos. Se você não tiver uma estratégia de divisão das suas receitas, fica bem complicado. Então, são em 3 blocos. O primeiro bloco, que eu chamo, é custos fixos, tá? Ou gastos fixos. Eu não vou ficar entrando muito nessa definição contábil de custo fixo ou gasto fixo, porque o que eu quero fazer aqui, a definição é um pouco indiferente, tá certo? Então, você tem os custos fixos, eu vou chamar de custos variáveis ou gastos variáveis, tá? Uma hora eu vou falar custos, outra eu vou falar gastos, não vai ter muita diferença para aquilo que a gente está desenvolvendo aqui. E depois, uma coisa que eu gosto de fazer, chama custos ou gastos repentinos. Esses gastos repentinos são os gastos, esses daqui são os gastos que você não teve, são imprevistos, tá? E eu quero falar hoje com vocês especificamente desse daqui, como que você faz uma otimização desse cara aqui, tá? Então, beleza. Então, a gente vai falar aqui sobre os nossos custos ou gastos fixos, tá? Como que começa essa brincadeira aqui. Como que a gente vai trabalhar com ele. Então, olha só. O que são... Vamos definir aqui, ó. Definição. Esses custos, eu vou chamar de custos barra gastos fixos, são saídas de dinheiro que ocorrem todos os meses. Então, necessariamente, o valor não precisa ser o mesmo, mas você paga todos os meses. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Vou pegar alguns exemplos aqui para a gente entender. Tá? Exemplo disso aqui é o seguinte: coisas que você não consegue deixar de não pagar: supermercado, aluguel para quem tiver, alguns pagam condomínio ou financiamento de imóvel, financiamento de veículos, cartão de crédito, escola ou faculdade, plano de saúde para quem paga, IPTU para quem paga sempre, IPTU, quem divide esse IPTU, alguns que dividem o IPVA. Você tem água, luz, alguns pagam gás ou compram gás, não tem como ficar sem para cozinhar. Então perceba que são gastos que você todos os meses tem que pagar, tá? Esses aqui são os gastos fixos que a gente está falando hoje, ou seja, você pode fazer uma variação de mercado ao longo do mês. Tem mês que você pode gastar um pouco mais, um pouco menos. O aluguel geralmente é fixo, reajustável uma vez por ano.
Condomínio, ele fica fixo, ajustável uma vez por ano. Financiamento de imóvel é sempre o mesmo valor, tá? Em geral, ele vai reduzindo um pouco porque o financiamento de imóvel é com amortização constante. Tem uma aula minha falando disso, exatamente como que acontece isso daqui, tá certo? Lá no YouTube tem uma aula sobre isso daqui. Financiamento de veículos também tem uma aula sobre isso. Cartão de crédito. Você também paga todo mês. Esse cara aqui é um custo fixo que você consegue fazer uma redução boa dele. Escola ou faculdade, você paga todo mês. Plano de saúde todo mês, PVA todo mês, água, luz, gás e assim vai. Tá? E uma coisa que as pessoas têm hoje, internet e celular. Isso daqui já virou constante na vida das pessoas. Tá certo? Constantes mesmo. Tem outras coisas que estão entrando como constantes na vida das pessoas, as pessoas não estão percebendo. Tem um cara chamado Netflix. Isso aqui está entrando como constante na vida do pessoal, tá? Netflix é uma coisa que as pessoas estão pagando constantemente, ou seja, todo mês cai lá o valor e você, no cartão de crédito que você coloca, e você não está nem percebendo. Aliás, vai aumentar, né? Está aumentando este valor agora. Então, tem todos esses detalhes aqui sobre custo fixo especificamente, tá bom? Bom, o que acontece aqui? A ideia aqui é como fazer redução desses custos no orçamento doméstico. É isso que a gente vai brincar um pouquinho hoje. Como que você faz para fazer redução desses custos no orçamento doméstico? Essa é a ideia fundamental que a gente tem aqui hoje, tá? Então, como que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte. Primeiro, vamos lá para o nosso Excel, bom e velho Excel, que é o que eu gosto de brincar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu trabalho com Excel porque fica fácil para fazer essa transmissão aqui. Mas isso pode ser feito num caderno, tá? Eu sempre falo isso. Se tiver uma folha sulfite, você faz. A questão é você seguir a linha e ter tudo organizadinho. Você pegar um caderno para ter sua contabilidade em dia, vai embora, funciona super bem. Você não precisa ser um perito em Excel, nem saber mexer com planilha Excel de forma alguma, tá bom? É bem tranquilo fazer isso daqui, tá? Bom, então vamos lá. O que acontece aqui nessa ideia de custo fixo? Para você fazer um custo fixo doméstico, você começa com a sua organização financeira, aquilo que eu sempre falo. Eu vou pegar aqui, ó, janeiro 19, fevereiro 19, março 19, vou pegar e abril 19, somente esses 4 meses que a gente está agora. Importante, gente, quem quiser saber como que eu faço daqui bem montadinho, com calma, tal, também tem aulas lá no YouTube falando sobre isso, como eu faço toda como você pode fazer todo esse orçamento bonitinho aqui, tá bom? Eu vou fazer a primeira parte aqui dos custos fixos, lembrando uma coisinha importante de colocar aqui seu salário mensal. Então, vamos supor aqui que você receba R$ 2.500 por mês, tá? Sim, esse aqui é o seu salário mensal. Então, agora aqui vamos supor seu custo fixo. Você tem aluguel, tem luz, tem água, tem gás, você tem supermercado e você tem escola. Vou colocar esses 4 custos aqui, tá bom? O que acontece aqui? Vou colocar uma coisa bonitinha aqui para todo mundo. Aqui, pronto. Legal. O que acontece aqui? Qual que é o ideal aqui? O ideal é que o custo fixo ele fica em 50% do salário, tá? E esse aqui é o salário líquido. Então, aqui se você tem esse salário líquido, por exemplo, então aqui você vai ter 50% desse salário
O ideal é que isso aqui fique R$ 2.150 por mês, tá? Ficar acima disso complica, tá certo? Então, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho aqui de otimização, tá? E eu vou utilizar a otimização a olho, não vou nem utilizar a otimização matemática. Dá para fazer bem tranquilo, a questão é você seguir a estratégia que você monta. Então, vamos lá. Vamos supor aqui que você gaste R$600 de aluguel. Luz, você gasta mais R$55. Aliás, bom, depois eu vou falar um pouquinho da luz. Água, com 2 assentos é complicado, vou colocar uma só aqui. Água você gasta mais 45. Gás você compra um por mês, eu vou colocar R$60. Supermercado, R$350. Dá mais, né? Uns R$450. E a escola da criança você paga mais 350, tá? Então, o que acontece aqui? Se você notar, eu coloquei aqui em janeiro, fevereiro e tal, eu vou tirar um pouquinho daqui só para fazer um percentual rápido, tá bom? Se você notar esses valores aqui, com relação ao que você precisa ter, que é esse cara aqui, você já vai notar que em cima olha só. Todos esses valores aqui, então vou colocar aqui, ó, percentual ideal. Ideal. Esse cara aqui tem que ficar em 100%, tá vendo? Você está em 125, você está estourando o seu orçamento daquilo que você pode gastar com isso, tá? Então, o que acontece aqui? Pensa bem, esses custos aqui que você vai ter que otimizar. E aí, para você otimizar esses custos, tem algumas coisas que você pode mexer. Então, vamos lá, vou aumentar um pouquinho de cada coisa aqui. Vou começar com o aluguel. Olha só, se você mora em determinado lugar e está acima daquilo que você pode pagar, então vá para outro. Tá? Uma coisa importante é entender isso e não ficar se apegando muito. Se você se apegar demais a um local que você mora, então você não vai conseguir otimizar e aí você vai dilacerar o seu salário. É isso que é interessante notar. Tá certo? Então, assim, sai dessa. Muito, muito mesmo. Tá caro, escolhe outro. Ou então faça uma coisa interessante. Negocie o valor do aluguel com o proprietário. É isso mesmo. Negocie. Converse com ele. Senão você sai. Arruma outro. Porque se você diminuir isso daqui em R$100, por exemplo, por mês, a coisa já começa a ficar mais fácil para você. Tá vendo? R$100 que você diminua. Tá? Lembrando que como esse valor está relativo a esse 50% aqui, então o ideal é chegar em 100. A luz. Aqui a luz acontece uma coisa que é o seguinte. A luz ainda eu vou acabar montando uma aula específica somente para falar da quantidade de impostos que tem na conta de luz. E acontece uma coisa que é absurda. Nós, dentro da conta de luz, há impostos sendo cobrados em cima de impostos. Isso é um negócio absurdo. É um ICMS sendo cobrado em cima do outro. Tá? É bem assustador. E aproveitando aqui, lembrando, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá, pessoal? Pode perguntar, pode falar, pode ficar à vontade aí em conversar. Então, essa luz aqui, você pode fazer poucas coisas na sua casa para tentar diminuir. Se você diminuir essa luz aqui em R$5 ao mês, tá? Você já vai conseguindo chegar onde você precisa. Aqui, gás, a mesma coisa. Se você diminuir R$5 ao mês, idem, tá certo? E a grande questão aqui é supermercado. Então, se você diminuir aqui supermercado para R$370 no mês, você quase chega perto daquilo que você precisa. E aqui a escola, ó, colocar R$300, você já muda totalmente o patamar. E para você fazer isso é relativamente simples. No supermercado é você trabalhar um pouco mais as oportunidades que tem, tá certo? Saber quando comprar e onde comprar. Então isso daqui é bem possível, é só ter um controle, tá certo? E acompanhar valores, acompanhar preços, tá? Que você consegue fazer isso bem, que você consegue otimizar essa ideia de supermercado. E a escola, pessoal,
Olha, fui professor 10 anos, tá? Em escola particular, em escola pública e tudo mais. Gente, na boa, não é a escola cara que resolve o problema do seu filho. Eu falo isso com propriedade. Na mesma propriedade que eu posso falar sobre finanças, eu posso falar com relação à escola particular. Não é a quantidade que você paga que vai fazer a educação do seu filho, de modo algum, tá certo? Então diminua um pouco. Nem se for, troque de escola, converse com ele. Sei que tem toda uma questão mais emocional da criança, mas troca. Não tem muita dor, tá? Ou então faça o seguinte, negocie com a escola. Muitas vezes, se você chegar a acumular o valor, um determinado valor, que você pague esse valor de uma vez só para a escola, que seria o valor anual, digamos assim, mas você faz uma redução desse valor total, desse montante, a escola aceita. Uma vez eu estava conversando com uma senhora que ela fez isso com um filho. O filho, ele estava numa série que ainda tinha todo o ciclo fundamental para fazer, acho que até a oitava série, ele estava, eu acho que no sexto ano, tinha que chegar no nono, ele estava matriculando ele no sexto. Ela chegou com um montante para a escola e ela conseguiu um desconto absurdo, e ela pagou os 3 anos que faltava de uma vez só. Mas o desconto dela foi mais de 50%, 50%, 60%, foi uma coisa muito forte, assim, ela conseguiu 3 anos pagando de uma vez só, tá? Então, assim, vale muito a pena negociar sobre isso, pensar sobre isso, tá? Ah, se você otimizar um pouco mais o seu aluguel, o supermercado você resolve bem, e a água, otimizando um pouquinho mais, ó, tá vendo? Você já fica dentro do ideal que você precisa. 4% a mais, 4 pontos percentuais a mais não vai te afetar tanto, tá certo? No seu problema, não, tá? Então, assim, é relativamente tranquilo brincar com isso. E parece uma coisa complexa, né? A questão de se pensar é o quanto que você economiza em um ano. Então, olha só, eu vou fazer aqui quanto que você tem. Esse valor aqui é o nosso otimizado. Não falei para vocês que a gente está otimizando. Isso aqui, otimizado. Otimizado. E esse aqui é sem otimização. Tá? A gente tinha aqui que a gente estava vendo. Uma coisa estava acontecendo. Vou fazer o seguinte, só para vocês terem uma ideia. Aqui era 600. Aqui era 55. Aqui era 50. Aqui era 60. Aqui era 450. E aqui era 350. Se não me engano, era isso. É isso aí. Voltaram aos nossos 125. Olha que interessante que acontece aqui. Faça uma ideia anual. Então, ó, eu vou olhar aqui o otimizado anual sem otimização anual. Para você ver o quanto que você economiza, tá certo? Então, na verdade, você tem 12 vezes esse valor aqui, tá? E aqui você tem 12 vezes esse valor aqui. Então, diminuir um pouquinho aqui só para poder fazer uma conta para vocês mais legal. Olha que interessante. Você tem aqui economia. Economia. Olha isso. Este menos este. Este menos esse daqui. Então, olha que interessante o que acontece aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Olá, boa noite, pessoal. Quem tiver perguntas, pode ficar à vontade, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui ó, e diminuir para poder vocês enxergarem a economia total aqui. Ah, agora sim. Acho que agora vai ficar aqui minha fotinho, não vai atrapalhar tanto vocês.
Diminui um pouquinho minha foto aqui. Aqui no cantinho, pronto. Diminui minha foto, agora vocês conseguem ver todos os números com tranquilidade. Aí, acho que ficou legal. Pronto, agora ficou melhor. O que acontece aqui? Olha que interessante, ó. Uma otimização rápida, tá? A questão é você seguir essa estratégia, tá certo? E pode perceber que eu não fiz nenhuma otimização matemática super complicada, pessoal. Eu fiz simplesmente na mão, tá? A grande questão é você seguir isso daí, tá certo? Para você diminuir a luz, para você conseguir diminuir luz, por exemplo, uma coisa simples que você pode fazer na sua casa é troca as lâmpadas, tá? Coloca essas lâmpadas econômicas, por exemplo, é uma delas, tá certo? Tem uma coisa que acontece nas casas que é muito comum, é observar eletrodomésticos, tá? Ver se não tem geladeira funcionando direto, por exemplo, que ela está com algum defeito. Ver se não tem aparelho que fica ligado direto na tomada, tá? Isso é bem importante. Isso é muito importante, por sinal. Aqui, vamos pensar nessa economia. Olha o que aconteceu aqui. Fazendo essa otimização, ou seja, você simplesmente gastando 125% do seu ideal, indo para 104% do seu ideal, ou seja, que o ideal seria bater 100%, né? Mas ficamos um pouquinho acima, não vai sofrer tanto. Se apertar um pouquinho mais, você conseguir um aluguel aqui, ó, diminuir aqui, você já mata, tá? Ó, matou, tá certo? Vai de você conseguir negociar e ir atrás das suas coisas, como eu falei. O que acontece aqui, galera? Essa economia de R$ 3.720 no ano, ou seja, com essa otimização você gasta 15, sem a otimização você estava gastando 18.780. Então, essa economia de R$ 3.220 no mês, se você olhar, é mais daquilo que você ganha. Perdão, essa economia aqui anual, tá? Essa economia aqui que é uma economia anual, em um ano, fazendo isso daqui, você economiza mais que um salário mensal. Deu para entender o que eu estou falando? Ó, vamos pegar aqui, ó, salário, 2.500. Fazer uma continha rápida aqui. Vamos pegar aqui, economia anual. Este valor aqui, tá? Só para ter uma ideia do que eu estou falando. Se eu pegar este valor aqui e dividir, que é a sua economia, pelo seu salário, você está conseguindo quase um salário e meio de economia. É como se você conseguisse um 14º e mais um pedaço, um 14º e meio, tá? Do seu salário, se você pensar dessa forma. Deu para entender onde que eu estou querendo chegar? Fazendo pequenos ajustes nesses custos fixos. Por que eu estou falando pequenos ajustes nesses custos fixos? Porque isso você vai ter que pagar todo mês. E a questão de ser um custo fixo não significa que o valor tem que ser o mesmo. Significa que a conta que você paga, ou seja, a sua obrigação de pagar, ela é sempre aquela. Ou seja, você sempre vai pagar o aluguel, ou você sempre vai pagar o financiamento, você sempre vai pagar a luz, vai pagar a água. A questão é que não é o valor que é fixo, mas a sua obrigação em pagar, ela é fixa. Tá? Essa que é a questão de gasto fixo ou custo fixo, sem entrar muito em detalhes contábeis e etc e tal, tá? A questão eu tô me pegando na palavra fixa, ou seja, aquilo lá que sai de dinheiro todo mês para você. Essa é um detalhe importante para você entender. Isso que é legal ficar muito claro para todo mundo, tá certo? Isso daí que faz o pequeno detalhe na vida de todo mundo. Tá? Então, assim, esses detalhes, saber fazer essa otimização e seguir isso, esses planejamentos bonitinho, é o que vai fazer diferença no final do ano para você. Tá certo? Olha só, uma brincadeira dessa somente de aluguel, ó, já é R$ 1.800. Tá vendo? É muito dinheiro. Esses três aqui juntos equivalem no ano a R$ 240. Tá? Então, assim, é um dinheiro considerável. Certo? R$ 1.000 em supermercado no ano, você consegue economizar. Tá, escola 600, fazendo pequenas mudanças. A escola é mudar R$ 50 por mês. Tá vendo? O supermercado é mudar R$ 90 por mês. Tá? O aluguel é R$ 150 por mês a menos. Coisas pequenas que você muda. Tá vendo? R$ 5 de luz, R$ 5 de água, R$ 5 de gás, que você consegue otimizar, que você consegue trabalhar dentro desse valor aqui, que esse valor é 50% daquilo que você recebe, já te faz uma economia anual que é um salário e meio. Tá? Então, assim, é muita coisa, gente. Pensa direitinho. Senta com as suas contas,
Abre as suas contas direitinho mês a mês e vê onde você consegue negociar. Porque, como eu falei, você tem obrigação de pagar todo mês. Que isso é, por isso que chama fixo, né? Já que você tem a obrigação de pagar todo mês, você tem que pagar isso, negocie valores. Consiga valores menores. Tá? Que é isso que vai te ajudar. Que é isso que vai fazer diferença. Muita gente acha que são os gastos variáveis que ofendem o orçamento. Não necessariamente. Tá certo? Não necessariamente é o gasto variável que ofende o orçamento, mas sim é o gasto fixo. Tá? O gasto fixo ele pode, de repente, comer 70%, 80% do seu orçamento. É muita coisa, tem que fazer negociação daquilo que você gasta. Você tá com internet, eu nem coloquei internet aqui, tá? Quem tem internet, pessoal, negocia esses valores. Liga para as operadoras, vê coisas melhores. Tem outros gastos fixos que eu não coloquei, mas que você deve muito pegar o seu extrato bancário e fazer o levantamento, que são tarifas e taxas bancárias. Muda de banco. Se o banco está te cobrando muito, muda de banco, vai para outro lugar. Entendeu? Consegue outra coisa. É importante isso. Você mudar quando esses custos fixos estiverem muito altos. Hoje tem um monte de banco digital, galera. Uma tonelada de banco digital que não cobra tarifa de nada. Muda para banco digital. Ele não cobra TED, ele não cobra nada. Vale muito mais a pena. Quer ver? Onde que eu estou querendo chegar? Vou mostrar uma coisa para você. Ó, só para ter uma ideia. Tarifa bancária. Eu não vou colocar ali, eu vou colocar aqui para fazer uma conta besta, tá? Vamos supor aqui que você pague R$15 por mês. Só para a gente poder fazer conta. Tá? Aqui. Ano. É este valor dividido, vezes 12. Você tem R$180 no ano. Esses R$180 no ano faz um percentual do salário. Ó, seu percentual do salário no ano. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é seu salário mês, certo? Aqui é mês. Mês. Percentual do salário no ano. Vamos trazer as duas coisas para... Vai ser esse cara dividido por este vezes 12, tá? Aqui você está falando de 0,6% do seu salário no ano. Eu acho muita coisa de tarifa bancária. Eu acho muita coisa. Se você fazer, ó, você paga mais de tarifa bancária aqui, ó. Sua tarifa bancária, ela é quase uma economia que você faz na conta de água se você fizer um pouco de mudança nas suas coisas. Entendeu? É muita coisa, gente. A tarifa que você paga no banco, muitas vezes pagando R$15, tá? Ela chega a ser 3 vezes uma economia que você faz no gás, pagando R$5 a menos no ano. É muita coisa. Entendeu? Então muda. Negocie, vai atrás. Internet é a mesma coisa, existe um monte de operadoras por aí. Celular, a mesma coisa. Converse, consiga planos melhores. É assim que você faz a otimização do seu custo fixo. Como eu falei para você, custo fixo, já que você tem obrigação de pagar, pague melhor. Entendeu? Vá atrás de diminuir esses valores. Tá? Então, são esses detalhes que eu queria conversar com vocês hoje. Gente, então é o seguinte, lembrando, compartilhem essa live, que ela é muito importante pra gente, e para quem precisa se organizar e aprender algumas coisas, algumas dicas, então compartilhe a live, lembre-se dos links que tem na descrição, lembrando que estão ainda abertas essa pré-seleção de uma orientação financeira que eu estou fazendo, tá certo? Quem quiser fazer uma transformação na sua vida financeira, ter uma coisa consistente, uma educação financeira personalizada para você individual, onde eu vou ajudar você a resolver os seus problemas, é o primeiro link na descrição que você tem aí do vídeo. Entre lá, assista
o videozinho que eu fiz explicando, responda as perguntinhas que eu vou entrar em contato com você e a gente vai começar a conversar, tá bom? É assim que vai funcionar tudo isso daqui. Então, até terça-feira que vem. Grande abraço a todos e excelente semana, pessoal. Tchau, tchau. Fui!